A ferramenta símbolo, talvez, da agricultura é a enxada, né? Eu gosto de usar uma enxada de mais ou menos 30 centímetros aqui. Você tem enxadas diferentes para virar concreto e para agricultura. É importante, quando for comprar, estar atento para isso. Eu uso bastante essa enxada de 30 centímetros porque, para mim, o que eu recomendo é essa largura como a distância da rua entre os canteiros. O lugar que a gente anda entre um canteiro e outro tem mais ou menos 30 centímetros, então dá a largura da enxada certinho. É a ferramenta básica que todo mundo conhece. É importante a enxada também estar sempre amolada, né? A gente vai mostrar depois a lima e trabalhar com a ferramenta sempre afiada, sempre amolada. A foice, também bastante conhecida, é uma ferramenta que a gente usa para roçar nesse movimento, né? Para, às vezes, um capim que está mais alto, quando a gente trabalha com mombaça, às vezes a gente trabalha um pouco com a foice. Também para poder fazer o manejo da bananeira. Aqui no sítio a gente usa bem pouco, a não ser para os manejos de bananeira, às vezes que a gente trabalha com a foice. É uma ferramenta super útil, super importante, mas é preciso avaliar se você vai precisar dela mesmo ou não, já que existem hoje outras ferramentas a combustão, como roçadeira e até mesmo os tratoritos, que fazem a função que antes a gente fazia com a foice. A foice, mesmo se for usar, é importante também estar sempre amolada e trabalhar. Existem formatos diferentes dessa meia-lua aqui, que são mais adaptados para cada função que se for usar. Bem, agora eu vou mostrar dois tipos de cavadeira reta aqui. Essa cavadeira única, a gente usa muito essa cavadeira para abrir os berços, né, das mudas quando a gente vai plantar, mas a gente usa muito também para manejo de bananeira. Ela é importante que seja mais resistente possível. Eu recomendo uma cavadeira que seja toda de metal, porque quando a gente vai trabalhar com o manejo da bananeira para retirada de mudas e outras etapas do manejo também, é muito comum precisar fazer uma alavanca com a ferramenta, e a ferramenta precisa ser forte, do contrário ela pode quebrar ou não fazer a força necessária. O peso dessa ferramenta também é importante. Se você tiver força suficiente, a ferramenta mais pesada acaba sendo mais eficiente. Mas se você gosta de trabalhar com a ferramenta mais leve, tenha em vista essa característica. Essa daqui, por exemplo, é bem leve, tem o cano oco, mas é ao mesmo tempo bastante resistente. Esse outro tipo de cavadeira, que ela é mais usada na construção civil, mas para tirar pequenas mudas ela tem uma ponta mais afiada e tem essa outra parte plana, achatada aqui. Quando você precisa fazer uma alavanca muito forte, seja no manejo da bananeira, seja no que a gente chama de estoca, que é a parte quando você precisa tirar um toco para passar o seu tratoria, o seu motocultivador, né? Essa ferramenta também pode ser útil. Não é essencial, mas se você tiver ela em mão também, em algumas ocasiões, vai adiantar também o trabalho. Dá para ver que ela não é muito grande. Nesse outro modelo de cavadeira, alguns modelos de cavadeira como essa, tem essa parte curva, que são para o manejo de bananeira também. Isso não é exatamente necessário. Eu mesmo nem gosto tanto, mas algumas pessoas acham mais confortáveis trabalhar na bananeira com uma cavadeira curva, porque machuca menos a planta. Uma outra ferramenta, ela tem diferentes nomes, alguns formatos diferentes também, mas é um tipo de rastelo, é um garfo que a gente usa bastante para poder juntar o capim quando vai cobrir um canteiro. Para poder trabalhar com a cobertura de canteiro, você vai roçar o capim com a roçadeira, com a foice, e depois, para juntar o capim, para recolher, ele é bem importante também. Então, para manejar palhas em geral,
a gente precisa de um rastelo desse. É uma ferramenta que eu considero essencial. Ela tem diferentes formatos, né? Essa parte aqui, que aqui faz um ângulo de 90 graus. Tem algumas que são mais retas, aqui na mesma angulação do cabo. E tem umas que fazem um arredondamento aqui, que tem um bico mais arredondado. Eu gosto dessa parte reta, porque para juntar palha é o que mais se usa. Eu gosto mais e acho uma ferramenta essencial. A gente tem também uma cavadeira, um outro tipo de cavadeira, que é a cavadeira boca de lobo. É uma ferramenta que também é essencial dentro da agrofloresta para o plantio de mudas. É muito difícil trabalhar só com sementes. Embora a gente dê preferência sempre para o trabalho com sementes, eu, por exemplo, tenho um pouco de dificuldade de conseguir semente de todas as plantas na época que eu preciso. Então, para o plantio de mudas, uma cavadeira boca de lobo como essa, para a abertura dos berços, é super importante também. É uma ferramenta que também precisa ser amolada com alguma frequência, e é importante também considerar aspectos da altura da ferramenta, para o seu corpo, peso, e uma ferramenta sempre uma ferramenta de qualidade para você poder ter um esforço menor possível na hora de usar.